Todos acharam? Vamos ler. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado, e viu a todos claramente. E mandou para sua casa, dizendo: nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. Até aí. Amado Deus, nós estamos aqui nesta noite agradecidos pela Tua presença neste lugar. Agradecidos pela oportunidade de estarmos na Tua casa, adorando ao Senhor, ao Teu santo nome. Deus, contempla, Senhor, as orações dos Teus filhos nesta noite e fala conosco ainda neste lugar. Vem com Teu poder, com a Tua graça e nos surpreende, Senhor, nesta noite. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Tomem assento, amados em Cristo. Os evangelhos, eles escritos por 4 evangelistas, sendo que 3 deles são chamados evangelhos sinóticos, porque eles têm uma semelhança, né, nas histórias e também no enredo, na sequência das histórias que eles contam. Mas é claro que a gente precisa ler os evangelhos a partir da premissa de que para quem aquele evangelho foi escrito. Cada um dos evangelhos foi escrito para um tipo de pessoa específico. O evangelho de Marcos foi escrito para os cristãos que estavam em Roma. Então, a gente está falando de alguém que sentou para escrever a história de Jesus para um povo que estava sob o domínio, né, do imperador romano, de César, né? Então, a gente precisa ler Marcos dentro dessa perspectiva. Tudo que foi colocado aqui em Marcos foi colocado para comunicar a este povo, à igreja que está ali em Roma. Por isso que você vai ver em Marcos muito mais milagres, né? É um livro, conta a história de Jesus de forma muito... a chegada de Jesus. Jesus não fala sobre o nascimento, sobre a descendência, né? Mas põe, na verdade, Jesus já dentro da cena, né, com o sobrenatural acontecendo, mostrando ali o poderio, né, a graça de Deus sobre a vida de Cristo. Então, mas além disso, a gente precisa também partir da perspectiva de que Marcos e de todos os evangelistas, quando eles foram colocando em ordem ali todas as histórias, ali também tem uma mensagem passada. Ele não pegou um monte de milagre, juntou e disse assim: eu vou aqui, espera aí, vou escrever esse aqui, agora eu vou escrever esse. Não existiu isso. Existe toda uma mensagem que está sendo passada aqui, até mesmo uma mensagem, né, teológica, vamos dizer assim, no que diz respeito à sequência, né, das histórias que foram contadas ali, né, em Marcos, em Lucas e em João. Então você vai ver essa variação. E a gente vai ver um pouco disso aqui. Nós estamos diante de uma história que foi única, uma cura única que aconteceu em 2 etapas, né? Mas diante de uma cidade que era a cidade onde Filipe morava, onde 3 dos discípulos de Jesus moravam nessa cidade, né? E essa cidade, ela foi denunciada por Cristo por conta da sua incredulidade. Esse não foi o único milagre que aconteceu em Betsaida. Cristo também fez outros milagres, mas ficou patente para Jesus ali a incredulidade daquele povo. Então, Betsaida foi marcado por a sua incredulidade. Você vai ouvir Jesus dizer: é de ti, Corazim,
e ai de ti, Betsaida, né? Porque se em Tiro e Sidom se fizessem os milagres que foram feitos em ti, né, eles teriam se arrependido. Eu estou parafraseando o versículo aqui. Então, assim, é necessário que a gente tenha essa perspectiva sobre essa cidade. Era uma cidade que foi denunciada por Cristo por causa da sua incredulidade, né? Então, partindo dessa premissa aqui que a gente colocou, nós vamos entender um pouco mais a história que foi se desenrolando. Porque Jesus ele faz tudo diferente aqui, né? Ele poderia fazer esse milagre de uma forma bem simples, como fez com Bartimeu. Mas você vê que ele não quer fazer de uma forma simples. Chegam para ele, vamos ler o texto aqui, vamos iniciar, e você vai perceber que ele faz tudo diferente. Ele está passando uma mensagem, e a gente precisa entender que existe uma mensagem de Cristo na forma como ele faz os milagres, não apenas no milagre em si, né? Não apenas a forma como Jesus fazia os milagres, era também uma mensagem. É muito profundo. Então, Jesus ele não está apenas curando, mas a forma como ele fez o milagre, ele também está passando uma mensagem. Ele está passando uma mensagem para aquele povo, para os discípulos dele. E a gente vai observar isso na cura, na mulher cirofenícia. Fica claro que ela clama a ele faz de conta que não está ouvindo, depois ela clama mais, ele diz, não, eu não vim senão para as ovelhas perdidas de Israel, e aí ele fica ali, né, vamos dizer assim, macetando, né, fica ali, e aí ela insiste, adora, e aí diz assim, não convém eu pegar o pão dos filhos e dar os cachorrinhos, mas Jesus estava passando uma mensagem ali clara para os discípulos dele, sobre fé, né? E qual é a mensagem? Nem mesmo em Israel eu encontrei fé tamanha, porque Jesus o tempo todo jogava na cara dos discípulos, no rosto dos discípulos, a incredulidade deles, né? Então, voltando para o nosso texto aqui, você vai perceber que há uma mensagem também, na forma como Jesus realiza esse milagre. Então, a Bíblia diz assim, e chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que diga comigo, tocasse, porque foi o que ele fez com Bartimeu, foi o que ele fez com o leproso. Só que Jesus não apenas tocou no cego, Jesus pegou o cego pela mão, e o cego não foi curado, e ele pega o cego pela mão, e guia o cego, até fora da cidade, fora da vila. Então ele não realiza o milagre tocando. Ele poderia realizar? Claro, ele é poderoso. Deus, ele pode todas as coisas. Mas eu fico assim, impressionado com Cristo, porque o milagre, porque se ele não trouxesse uma mensagem dentro até da forma de realizar o milagre, ficaria apenas um milagre. Não, Jesus curou, mas é muito mais que isso. Quem está me entendendo aqui? Então, o processo, às vezes, de Deus te dar uma vitória, às vezes é muito mais importante para a sua caminhada do que a própria vitória. Você entendeu aqui ou não? Entendeu? O processo, por quê? Porque a vitória, eu ganhei a vitória, comprei um carro, restaurei o casamento, mas o processo, a marca, o como você fez, certo? Aquilo ali entranha dentro de você, aquilo ali se te gabarita a vencer outras guerras. Então Deus não quer dar apenas a vitória, Deus ele quer, aleluia, te capacitar, ele quer te habilitar para outras vitórias no processo dessa vitória que ele está construindo na sua vida. Então você não pode reclamar do processo jamais, porque a vitória é uma coisa. Quem já comprou carro zero aqui? Zero, tirou zero do carro. É uma sensação, é maravilhoso, você vê aquela emoção, mas depois passa, irmão. É aquela coisa, meu Deus, Deus já me deu a graça de comprar 2. E chega lá, está todo enfeitado com um laço, aquela coisa cheia de, né, bonitão lá, você vai, é maravilhoso demais. Mas passa. Diga comigo, passa. Então Deus não quer apenas te dar a vitória, Deus quer te fazer um vencedor.
É diferente. Ou seja, Deus quer imprimir em você uma alma de vencedor, um espírito de vencedor. Quem está me entendendo aqui? Ele quer te capacitar. Então você não é apenas uma pessoa que venceu, você é uma pessoa que venceu e vai continuar vencendo. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Então entenda aqui. Aí ele toma, ele não apenas toca, ele pegou, não tocou, ele tomou pela mão, não aconteceu. Diga comigo, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Não foi curado, nada, nem um brilhozinho no olho, nada, não aconteceu nada. E ele levou para fora da cidade. Eu entendo aqui que esse levar para fora da cidade, a mensagem era sobre a incredulidade da cidade. O presbítero Misael até deu uma ensaiada aqui sobre atmosferas, né? Essa questão da atmosfera é algo muito importante para os milagres. A incredulidade, a gente precisa entender que a incredulidade, ela contamina o ambiente. E nós precisamos sair dos ambientes de incredulidade. A gente tem que tomar cuidado com ambientes de incredulidade, né? É como um vírus, a incredulidade ela contamina as pessoas. Você fica conversando demais com alguém incrédulo, daqui a pouco você está igual a ele, duvidando de tudo. Então a gente tem que tomar cuidado com esses ambientes. A incredulidade ela gera desobediência a Deus, porque a fé é uma obediência, né? Fora da lógica, mas você obedece porque você crê. Você não obedece às vezes porque você entende. Às vezes você não entende, mas obedece a si mesmo, porque você não está obedecendo por causa da lógica, você está obedecendo porque você crê em Deus. Às vezes você não está entendendo nada, mas você sabe que é Deus, e aí você obedece. Então, os incrédulos, irmãos, não vão herdar o reino do céu. A incredulidade é considerada pecado diante de Deus. Então, Jesus vai dizer em João 3,18, vai dizer assim, ó, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então a incredulidade gera um ambiente hostil à operação de Deus. A incredulidade nos afasta de viver os milagres de Deus. A incredulidade nos impede de herdarmos a herança terrena, né, e a celestial. Hebreus 3, 18 e 19 vai dizer, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então aquela cidade, ela era conhecida pela sua incredulidade, ela tinha um ambiente de incredulidade, e mesmo assim, por conta da misericórdia de Deus, Jesus realizou alguns milagres portentosos ali, mas não adiantou. Não adiantou porque a incredulidade do povo era muita, né? Era muita. Então você vai observar ao longo da história bíblica que antes de Eliseu, mesmo quando os 3 reis estavam presos no deserto, né, no tempo de Eliseu, e aí o rei Josafá manda chamar o profeta e Eliseu para profetizar, para que Deus desse uma saída daquele problema ali que estavam sem água, né? E os exércitos iam morrer. E aí a Bíblia vai dizer que Eliseu, antes de Eliseu profetizar, ele chamou o quê? Diga comigo, ele chamou um músico. Diga, ele chamou um músico. Por quê? Porque ele tinha que quebrar o ambiente da incredulidade. E ele disse assim, e ele chegou para o rei incrédulo, o rei de Israel, e disse, se não fosse o rei de Judá que estivesse aqui, eu nem olharia para a sua cara. Ou seja, o ambiente estava pesado. Diga comigo, o ambiente estava pesado. Então tem coisas que você vai observar que não dá para você compartilhar com pessoas que não comungam com a mesma fé que você tem, com a mesma perspectiva que você tem. Você tem que ficar calado. Você vai ver Jesus fazer isso quando vai curar a filha de Jairo. Ele pega apenas os 3 discípulos, ele mantém a coisa totalmente limitada ali, restrita apenas a 5 pessoas, e aquele milagre só será contado, só foi contado depois da
da ressurreição de Jesus. Ninguém sabia que a menina realmente tinha sido ressuscitada. Então assim, é necessário que nós entendamos aqui que temos que estar atentos a esses ambientes de incredulidade, lugares pesados, lugares tóxicos para a nossa fé. A gente tem que entender e a gente tem que tomar cuidado para que a nossa casa não se torne um ambiente de incredulidade, por conta dos problemas que chegam até a nossa casa, dos problemas que chegam ao nosso lar. Temos que ser profetas dentro da nossa casa, para profetizar a bênção de Deus, a vitória de Deus, sobre os nossos cônjuges, sobre os nossos filhos. E quem está me entendendo aqui? Aleluia, o problema surgiu, você tem que se levantar como profeta, e abrir a boca, você como autoridade, o homem como sacerdote, a mulher como mulher de Deus, tem que levantar e dizer assim: Deus vai agir, aleluia, Deus vai mudar o quadro, Deus vai nos dar vitória. Alguém tem que criar esse ambiente de, aleluia, de fé dentro da nossa casa. Então nós precisamos ser guardiões desse ambiente de fé dentro da nossa casa. Você tem que ser um guardião desse ambiente de fé, porque isso vai impactar. A Bíblia vai dizer que em Nazaré, eu não tenho referência aqui, Jesus não realizou muitos milagres por causa da incredulidade das pessoas, e curou a poucos, impondo-lhe as mãos. Ou seja, impor as mãos, mas aqui o negócio está pegando mesmo, porque em outros lugares Jesus falava, o centurião, não, vai lá que seu criado já está curado. Ele nem pensou em entrar na casa, por quê? Por causa da fé do centurião. Quem está me entendendo aqui? A sua fé estende a ação de Deus. Amém? Você é como uma torre de celular. Quem está entendendo aqui? É como uma torre de celular. Se a sua fé está intensa, Deus vai alcançar tudo aquilo que está à sua volta. Amém, irmão? A cobertura vai ser maior. Então ele estava perto de Jesus, longe de casa, e ele disse assim: o senhor não precisa vir, não, o senhor só precisa dar uma palavra só. E Jesus disse assim: essa fé aí, grande é a tua fé. Essa fé eu não vi em Israel. Então este homem, ele é exaltado por Cristo por causa da fé. E a fé dele, que ele estava ali, fez com que ela pudesse transpor todos os limites geográficos e alcançar o criado dele que estava na sua casa. Mas aí em Nazaré foi diferente. Jesus teve que curar impondo as mãos, teve que tocar, teve que curar impondo as mãos, porque se não impusesse as mãos, a incredulidade estava muito alta, intensa. Então você tem que cuidar para que seu coração não se encha de incredulidade, cuidar para que sua casa não seja um ambiente de incredulidade. E como é que a gente faz isso? Professando a palavra de Deus. A gente faz isso, amém? Diga com alguém: professando. Falando, declarando, declamando. Mas a palavra, vem o problema, a palavra diz isso e isso, mas Deus diz isso e isso, mas eu creio no meu Deus, Ele diz que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmão, Deus não vai estar com você. Entenda, às vezes as pessoas não entendem esse negócio de que o Senhor estará conosco todos os dias. Jesus não vai estar com você apenas por companhia, Ele vai estar com você porque Ele vai te livrar. Ele vai garantir vitória. Por isso que ele está dizendo assim: eis que estarei convosco todos os dias. Para quê? É para ficar, não, eu estou aqui. Você está lá sofrendo, mas eu estou aqui. Não, irmão. Ele está ali para te fortalecer, para te sustentar, para te guiar, para te livrar, para te dar vitória, para te salvar, para te libertar. Ele está ali, a presença dele é uma presença ativa. Não é uma presença passiva. É uma presença ativa. Então nós temos que crer nesse negócio, O Senhor, Ele está conosco. Então você vai ver que essas atmosferas, que eu chamo de atmosferas duras, elas precisam ser rompidas, com expressões de louvor, com expressões de fé. Então Eliseu, ele manda profetizar.
antes de profetizar, ele manda cantar, ele adora a Deus, a música vem, e quando a música vem, a música ela tem esse poder de quebrar atmosferas duras, né? A adoração, quando eu falo a música, o louvor a Deus, ela tem esse poder de quebrar atmosferas duras. Por exemplo, se você está com dificuldade de orar, né? Põe uma música, né? Que você gosta, que eleva a Deus. Põe uma música para você adorar, e você vai ver que aquela atmosfera ela vai começar a ser rompida. Quem está me entendendo aqui? Põe bem alto mesmo, né? Sabe? E aí você vai ver que a atmosfera vai rompendo, porque aquilo vai mudando a atmosfera. Você vai adorando junto com a música, você vai louvando a Deus junto com aquela música, e daqui a pouco a atmosfera está estabelecida. E aí você pode começar a orar, a buscar a Deus. Quem está me entendendo aqui? Então nós temos que entender que isso tem a ver com demônios. Os demônios eles são territorialistas, né? Eles obedecem territórios, né? Então, quem já entrou aqui? Eu quando era evangelista, né? Obreiro, eu fazia muitos cultos nos lares, né? E a gente precisa entender que em cada lar existe alguém ali que manda. Existe uma força que manda. Ou é Deus, ou são as trevas. Sempre vai ter algum ali que está comandando, irmão. Mesmo de forma disfarçada. E quando você tem um dom de discernimento de espírito mesmo, né, você percebe isso quando você entra no lar. Você botou o pé na casa, você já sabe quem manda. Eu já fiz cultos, cheguei na casa, é treva. Você sente, parece que a luz não consegue iluminar o lugar. Parece que a luz está apagada. E você olha, a luz está ligada, e você olha para as pessoas, aquele negócio escuro, você não consegue ver a face das pessoas direito. Isso é o dom do espírito, do discernimento de espírito. Na verdade, Deus está revelando a você que ali naquele lugar existe uma força maligna, uma força de opressão que controla aquele lugar, né? E aí você, já sabendo disso, você vai, né? Você vai atacar ela, né? Você vai chegar e dizer assim: a partir de agora quem manda aqui é o Senhor Jesus. Eu vim aqui como arauto dele para declamar isso. Quem entende aqui? Então esse Eliseu, ele viu a atmosfera de incredulidade dos dois reis. Só Josafá estava crendo. Ele disse assim: não, vamos mudar esse negócio aqui. Ele começou a cantar. Então ele mudou a atmosfera. E só depois que o louvor rompe a atmosfera dura, é que ele profetiza, é que ele recebe, diga comigo, que ele recebe a palavra de Deus, ele recebe a profecia de como Deus iria livrar aqueles exércitos. Então às vezes você está querendo que Deus fale com você, mas a sua alma nem acalmou. E agora eu vou falar algo que eu vou ter que falar mesmo, então pronto. Então, deixa eu te falar, hoje com essa questão das telas, né? Eu aconselho, em nome de Jesus, acorde e ore. Ore, sem orar para a tela, porque depois que você pega no seu celular, só para você se desconectar, desacelerar, dá umas 20 minutos aí, no mínimo. Se você for orar depois. Tipo assim, eu vou orar de tarde, eu vou orar quando eu chegar em casa. Que chegar em casa, você ora, mas é aquela oração, sabe? Tem aquela oração religiosa. Eu estou falando de conexão com Deus, para você se conectar. Então, não deixe de... Acordou, dobra o joelho, irmão. Acabou. Acordou, já acorda já de joelho. Deus, já escorrega da cama assim, ó. É um conselho. Não toque no celular antes de falar com Deus. Não olhe mensagem do WhatsApp, nada. Deus está no controle de todas as coisas. Você está preocupado com o quê? Ele está cuidando de você. Enquanto você está dormindo, Ele está cuidando de você. Quem entende aqui? Não é um conselho, porque está difícil. A sua mente se acelera hoje de forma muito rápida, né? Então pegou, entrou no WhatsApp, entrou na internet, acabou, irmão. Até você voltar ao normal, para você se conectar realmente com Deus, é difícil. Então você tem que tomar cuidado com isso, com essas atmosferas duras. Um outro exemplo de atmosfera dura é o exemplo dos demônios que atormentavam Saul. A Bíblia diz que Davi chegava lá e começava a louvar, e os demônios eram expulsos.
Mais uma vez o louvor agindo, né, como estabelecendo atmosferas, né, de adoração, mudando a atmosfera, expulsando as trevas. Então, adorar a Deus é muito forte. A adoração, de fato, ela muda a atmosfera do lugar onde nós estamos. Amém, irmãos? Por isso você tem que chegar aqui na igreja, você tem que adorar, né? Você tem que chegar aqui cheio de problema. E a primeira oração, você realmente chegou na igreja, no culto, quarta-feira ou então domingo, está cheio de problema. Primeira oração você tem que fazer: Senhor, eu entrego agora todos esses problemas em tuas mãos. Faça até o gesto, ó, tome aqui, ó, segura aqui um pouquinho, porque agora eu vou te adorar. Porque se você não fizer isso, você não vai adorar a Deus. Você vai ficar aqui, ó, olhando para o povo, olhando para o pregador, para o cantor. Você não vai adorar, você não vai entrar na atmosfera. Deus não vai falar com você, você não vai estar conectado. Então, observe que Davi tocava e os demônios eram expulsos, a atmosfera mudava. E por último, foi no dia de Pentecostes que, antes de derramar o Espírito sobre a igreja, Deus enviou um som. A Bíblia diz que veio um som, como de um vento veemente e impetuoso, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo. Mas a primeira coisa que aconteceu foi o som. Por quê? Porque Deus estava mudando o ambiente do lugar. Quem está me entendendo aqui? Veio o som. Então esse negócio de louvor, de música é um negócio muito sério, porque ele muda. Então não brinque com música. Ouvir música, tem pastores aí que dizem que não tem nada a ver, ouvir música do mundo, com não sei o que lá. Irmãos, para quem lida com o mundo espiritual, e você vai ouvir os pastores que lidam com o mundo espiritual, a opinião deles mudam completamente, porque a música, ela tem um poder muito grande no mundo espiritual. Quem está me entendendo aqui? Eu não vou falar sobre isso hoje, que se vou falar, né, mas é muito complicado isso, né? Claro que tem aquelas músicas que você vai ver de antigamente, não tem nada a ver, tá? Existe. Não estou aqui condenando, jogando todas as músicas, né, no fogo do inferno, não, né? Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que você tem que ter muito cuidado. Você tem que ter muito cuidado, porque se fez sucesso, eu não vou nem abrir aqui, que eu tenho que voltar aqui para, né? Eu não vou nem abrir aqui. Então entenda aqui, ele toma o cego pela mão, e antes de curar o cego, ele tira do lugar errado e leva ele para o lugar da vitória. Nem sempre teremos discernimento para encontrarmos o caminho, mas Jesus sempre estará disposto a nos guiar para os lugares das nossas vitórias. Ele pegou o cego pela mão. Irmão, isso aí é uma mensagem profética, é chamado de uma ação simbólica profética, é uma ação parabólica, né? O meu professor, doutor, esqueci agora, Clayton, ele tem um livro que ele escreveu sobre isso, ação parabólica. Ele pega o cego pela mão. Olha que mensagem poderosa. O Cristo guiando a humanidade. Quem está me entendendo? A humanidade que não está enxergando nada, a humanidade que está cega, a humanidade que acha mas não está cega, e Cristo, o próprio Deus, desce, aleluia, da sua glória, pega na mão do cego para levá-lo para o lugar da vitória. Deus vai fazer isso com você. Se permita nesta noite, diga: Senhor, eu estou aqui. Diga para Ele: pega na minha mão. Faça essa oração agora. Diga: Senhor, pegue nas minhas mãos. Eu preciso, diga comigo, eu preciso ser guiado pelo Senhor. Eu não sei nada, diga: eu não sei nada. Eu não tenho a visão de todas as coisas. Eu não tenho a percepção de todas as coisas. Por isso eu estou te autorizando. Eu estou te pedindo: pega nas minhas mãos hoje e me conduz para o lugar da minha vitória. Aplauda ao Senhor nesta noite. Aleluia. É muito forte. Leia o texto, é muito forte. Você vê o Cristo guiando um cego. É muito forte isso, irmão. O próprio Deus encarnado. Ele poderia curar o cego ali, irmão, pelo amor de Deus. Ele fez vários milagres naquela cidade.
Mas por que ele resolveu? Porque ele está passando uma mensagem para mim e para você. Quando você estiver perdido, quando você estiver cego, quando você não souber o caminho, eu estou aqui para te guiar. Eu estou aqui para te levar para o lugar seguro, o lugar onde eu vou operar, o lugar onde a minha glória vai se manifestar na tua vida. Quantos recebem de Deus nessa noite aqui? Creia nisso. Então, entenda aqui. Aí ele vai curar o cego. E a Bíblia vai dizer, vamos voltar aqui para o texto, né? A Bíblia vai dizer que ele cospe nos olhos e impõe as mãos. Duas operações, duas ações. Ele não apenas cuspiu, ele cuspiu e impôs as mãos. Por que eu estou falando de duas ações? Você se lembra do cego de nascença que ele curou? Que ele cuspiu na terra, untou e mandou o cego se lavar? Aqui ele só fez uma única ação. Aqui ele fez duas. Além de cuspir nos olhos, não foi nem na terra, foi direto nos olhos. Agora eu fico observando, criando um parentezinho aqui. Meu tempo está rascado, mas eu vou só para... Imagine nos dias de hoje. Ia ter processo. Iam processar Jesus. Então ele cuspiu. Iam processar Jesus. Porque tem gente, irmãos, que está mais preocupado com o cuspe do que com a cura. Você entendeu mesmo o que eu quis dizer agora aqui? Tem pessoas que não são curadas porque estão preocupadas com o cuspe. Ele quer dizer para Deus como Deus tem que fazer. Ele está mais preocupado com a estética do que com o poder de Deus. Ele está mais preocupado com a aparência, com a foto porque cuspe nos olhos não é instagramável. Não vai ficar legal no Instagram. Mas você está dando risada, mas hoje é assim. O que tem de pessoas que não recebem vitórias de Deus por conta disso. Ele não quer se parecer uma pessoa mêmica, que vai virar um meme. Ele não quer passar por constrangimento algum. Mas existem processos de Deus que o constrangimento é inevitável, porque Deus tem que tratar a sua alma. Deus tem que tratar a sua alma. Eu já falei no início, né? A forma de Jesus fazer o milagre é uma mensagem também. Não é apenas um milagre, mas a forma. Por que cuspiu nos olhos? Né? Então ele cospe, impõe as mãos e o cego não vê tudo. O único milagre registrado nos evangelhos que a cura foi parcial e foi feita em duas etapas. A pergunta é por quê? Há uma mensagem aí. E sabe quando é que a gente entende essa mensagem? No versículo 18, lá atrás. Como eu falei a vocês no início, as mensagens são conectadas. Então ali Jesus está usando a forma de curar o cego para passar uma mensagem para os discípulos. Vê aí, versículo 18. O 17. Isso. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: para que as razoais que não tendes pão, não considerastes nem compreendestes ainda? Não considerastes e não compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Vá. Tendo olhos, não vedes? Foi depois daí que ele entra para curar. Ele está mandando uma mensagem para os discípulos. Ele está dizendo assim: olhe, nem sempre vocês vão perceber a coisa de logo. Ele está mandando uma mensagem para os discípulos, que a visão espiritual ela é progressiva. Que existem pessoas com visões espirituais limitadas. E ele estava dizendo para os discípulos que eles estavam com a visão espiritual limitada. Eles não estavam enxergando. Jesus tinha acabado de multiplicar os pães pela segunda vez. Perguntou se eles trouxeram pão, eles disseram que não, só tinham pão. E aí Jesus usa aquela falha dos discípulos para dizer assim: tome cuidado com o fermento dos fariseus. E aí eles começaram eles não observaram que aquilo ali era uma mensagem espiritual. E aí Jesus entrega isso aqui: vocês têm olhos e vocês não estão vendo? E aí ele vai curar o cego.
a primeira vez. E o cego disse assim: eu enxergo os homens, mas como se fossem árvores. Ele estava dizendo assim: aí vocês aí, ó, vocês estão assim, vocês enxergam, mas vocês não entendem. Às vezes a gente está assim, a gente está achando que está entendendo, mas a gente não está entendendo nada. E por isso que você precisa, sabe, baixar a bola. A gente tem que baixar a nossa bola. Eu já entendi, eu já sei. Minha mãe, quando eu encontro alguém assim, a gente tem que estar sempre na presença de Deus, sempre disposto e pedindo para que Deus derrame mais o que? Unção, mais poder. Senhor, eu estou aqui seguindo, mas me dê mais aí, mas me dê mais unção. Então, quando aquele homem diz que ele não está entendendo, ele está vendo homens como se fossem árvores andando, Jesus está falando sobre a visão espiritual parcial dos discípulos. Jesus estava falando que os discípulos estavam percebendo a mensagem dele. E isso, na verdade, é uma mensagem de Marcos em todo o livro. No livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, você vai observar que ele fala sobre a incapacidade dos discípulos de perceberem Jesus, de saberem quem Jesus é. E isso só vai se revelar lá na frente. Ou no meio do livro, quando Pedro, é claro que é Pedro, né, porque Marcos é discípulo de Pedro, no meio do livro, Pedro revela e diz assim: tu és o Cristo, né, o Filho do Deus vivo. Aí os olhos dos discípulos, a partir dali, a narrativa de Marcos, ela muda. Então, eu quero que você entenda aqui, que nem sempre a gente vai entender tudo. Na nossa caminhada, às vezes a gente vai pensar que está num caminho, mas não é verdade, não é o caminho certo. Por isso que o segredo deste homem foi o quê? Ele não saiu da presença de Cristo. Olha para o irmão e diga assim: não saia da presença de Deus, mesmo você pensando que está entendendo tudo. Tem gente que deixa de vir para a igreja, tem gente que só vem em culto de ceia, tem gente que não ora mais todos os dias, que só lê a Bíblia a cada 2 dias. Aí começa, porque já se acha que já dominou, que já fez, já aconteceu, e daqui a pouco você pode estar como esse cego, vendo o homem como se fosse árvore. A visão dele era ele conseguia enxergar de perto um pouco. Aí tem de perto ele conseguia enxergar bem pouco, mas de longe ele não enxergava nada. Era essa a visão dele. Ele olhava de longe, via os homens como árvore andando. De perto ele conseguia ver melhor as pessoas. Então, às vezes, não é porque você está enxergando de perto. Às vezes, você acha que de longe você tem uma visão boa, mas não tem. Então, este homem, ele passa. É interessante porque talvez, se esse homem estivesse dentro da cidade, isso não aconteceria. Então Jesus precisava de um lugar mais reservado para operar esse tipo de milagre, né? E aí há um recado dos discípulos. Isso no Antigo Testamento você vai ver também no moço do profeta Eliseu, o profeta Elias, né? Que ele viu apenas uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas Elias discerniu que aquela nuvenzinha ali já era a tempestade chegando. Só um irmão deu glória a Deus aqui. Porque quando você está cheio da graça, você não precisa ver muito para entender o que Deus quer fazer. Amém, irmão? Precisa, você só precisa de um sinalzinho. Você, já entendi. Porque a sua visão está curada, a sua visão está intensa em Deus. Deus abriu os teus olhos espirituais. Louvado seja Deus. O moço de Eliseu também não enxergava o exército de Deus que estava cercando a cidade. O exército dos sírios, né? Foi sírios. Os exércitos dos sírios cercaram a cidade de Dotã. E aí o moço ficou preocupado, e agora eles vão nos matar. E aí Eliseu pede que Deus abra a visão
do seu moço. E quando ele olha para o céu, ele vê o exército do Deus vivo, carros de fogo, circundando a cidade, e o exército, e ele ora, e todos aqueles homens, todos aqueles soldados, eles ficam cegos. Ó, a questão espiritual se manifestando no natural. Então, essa questão de ver, ela tem muito, a Bíblia fala muito sobre isso. Então, quando aquele cego disse assim, eu vejo homens como árvores, Jesus estava usando aquela cura para passar uma mensagem para os discípulos. Vocês precisam ampliar essa visão, e eu estou aqui para fazer isso na vida de vocês. Deus vai ampliar a tua visão, meu irmão. Quem está me entendendo aqui? Deus vai ampliar a tua visão, Ele vai deixar a tua visão mais, acurada, mais plena, aleluia, para que você não erre mais, aleluia. Então, Maria, após a ressurreição de Jesus, não o reconheceu de imediato. Ela pensava que era o jardineiro que estava ali. Ela só reconheceu depois que Jesus falou. Então observe bem como a visão às vezes ela nos engana, né? Os discípulos no caminho de Emaús não conheceram Jesus, nem a sua voz. Foi pior do que Maria. Moisés clamou a Deus o livramento diante do Mar Vermelho, não sabendo que a chave já estava em sua mão, ou seja, a chave era o próprio cajado. Ele não enxergava o cajado como chave, mas já estava ali. Então existem coisas que Deus já te deu, você só não está vendo. Existem coisas que Deus já fez, você só não está vendo. Então é necessário que nós clamemos a Deus para que Ele amplie a nossa visão, que Ele aleluia, que Ele tire toda a cegueira espiritual. Quem está me entendendo aqui? Aleluia, para que nós possamos avançar, para que nós possamos, aleluia, avançar e fazer a obra dEle e cumprir a missão dEle, aleluia. E por último, Agar não enxergou o poço de água que estava ao seu lado. O poço de água estava do lado dela. Ela estava clamando a Deus que o menino ia morrer de sede. A Bíblia diz que Deus chega para ela e diz assim, eu ouvi o choro do menino. E quando ela abre os olhos, o poço já estava lá. Só não estava enxergando. Então essa questão de intimidade é muito séria. De visão é muito séria. E nós precisamos, porque às vezes Deus já deu a providência. Deus já fez, você não está enxergando. Você está olhando para o lugar errado. Você está olhando na direção errada. E está ali perto de você, está ali na sua cara, está ali, sempre esteve ali, e você não percebeu. Então que nós tenhamos a sede de buscar em Deus uma visão ampla. Aleluia, quem está me entendendo aqui? Aleluia, diga eu quero ver, Senhor, aleluia. Diga eu quero ver, aleluia, eu quero enxergar, aleluia, porque nós precisamos de visão espiritual. Eu não vou ler, misericórdia, tanta coisa aqui assim, não, vou encerrar aqui. Então eu quero que você entenda que muitos às vezes possuem um certo conhecimento das Escrituras, podem citar versículos e até mesmo interpretá-los, mas de alguma maneira a revelação de Deus fica embaçada em seus corações. Ele não conhece Deus, ele conhece versículo, ele tomou curso, ele fez teologia, mas ele não conhece a Deus, ele não tem a visão. Deus não se revelou profundamente em seu coração. Então não confunda uma coisa com a outra, não confunda a intimidade com conhecimento, porque são coisas, totalmente diferentes. Conhecemos verdades espirituais, sabemos o quão nosso Deus é poderoso, mas às vezes em algumas pessoas tudo isso exerce pouca ou quase nenhuma influência sobre suas vidas diárias, resultando em uma busca espiritual debilitada e em uma vida sem experiências reais com Deus.
Ou seja, são coisas que não passam daqui. Elas não descem para o nosso coração. Elas não fazem parte de nós. Né? E nós estamos nesse mundo assim, cheio de conhecimento. É muita informação. Mas só é informação. Não é transformado em ações, não é transformado em crescimento, não é transformado em poder. Você não usa aquilo ali como lenha para causar, como se fosse uma locomotiva para causar movimento em você. E nós precisamos ter cuidado com isso. Nós precisamos estar na presença do Cristo, que faz abrir o nosso entendimento. Nós precisamos estar na presença do Cristo, aleluia, e nós precisamos chegar para Deus e pedir como Moisés: mostra-me a tua glória, mostra-me a tua glória. Você precisa desejar isso. E aí, quando o homem disse que não estava curado direito, Jesus pega, ministra de novo e o faz olhar para cima. Diga comigo, ele olhou para cima. O céu é o padrão. Diga comigo, o céu é o padrão. Não é o que nós vemos nos homens. Esse é um grande erro nosso. Eu não estou dizendo que não existem homens que não devem ser seguidos, copiados. Enquanto ele for homem de Deus, sim. Enquanto ele for um padrão bíblico, sim. Mas o padrão absoluto é o céu. O padrão absoluto é o próprio Cristo. Ah, porque fulano e tal fez, mas Cristo fez? Essa é a pergunta que eu faço. Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Então, o céu é o padrão. As pessoas estão deixando de olhar para o céu. Precisamos ver com a visão do céu. O homem estava contaminado com a incredulidade. É como se ele tivesse olhado para o padrão perfeito. E quando ele olha para os céus, Jesus impõe as mãos nele de novo. E a visão dele se abre completamente. Quando a visão dele é restaurada, ele está olhando para o céu. É uma mensagem muito forte. Sabe? Jesus está dizendo assim: olha para mim. Olha para o céu. Aleluia. E eu vou restaurar a tua visão. Eu vou mostrar o que realmente está acontecendo. Então, aleluia, nós precisamos entender. Então, quando ele opera um milagre, e aí, o homem começa a enxergar. O que é que ele disse para o homem? E mandou para a sua casa dizendo: nem entres na aldeia, nem digas a ninguém na aldeia. Diga comigo, Jesus proibiu o homem de voltar para aquela aldeia. E não era o lugar dele. Então, quando Jesus restaura a nossa visão, irmãos, tem lugares que não dá mais para voltar. Você frequentava, não dá mais, não tem mais nada a ver com você. Porque se você voltar, vai te contaminar de novo. Quem está me entendendo aqui? Tem lugares que ele proíbe você de voltar. Ele diz assim: não volte mais não. Você agora tem que voltar para os seus, para a sua casa, para a sua família, para o lugar de onde eu te plantei. Quem está me entendendo aqui? Tem lugares que não dá para voltar. Tem lugares que eu frequentava antes que não dá mais para voltar. Eu não posso mais ir lá. Por quê? Porque a minha visão foi aberta. Deus abriu a nossa visão. Deus abriu a minha visão. E eu vou voltar para aquele lugar? Para quê? Por que eu vou voltar para um lugar que não é meu? Deus já preparou um lugar para você. Deus preparou um lugar, aleluia, para você estar. Um lugar, aleluia, onde, aleluia, a sua visão agora restaurada, aleluia, vai te dar condições de conquistar tudo aquilo que Ele tem para a tua vida. Então, fique de pé. 21 horas, não dá mais para pregar. Mas eu quero que você saia daqui hoje porque o problema não era apenas o lugar, porque o problema também eram as pessoas do lugar. Tem gente que não dá mais para andar, irmão. Não dá mais para chamar para um churrasco, não dá.
Você pode até tentar, mas se a sua visão for realmente aberta, você vai perceber que quando você, aquelas pessoas que você tinha altos papos às vezes, chegava, conversava, e aí você não entendeu ainda que Deus mudou a sua visão. Aí quando você senta com ela, 5 minutos já conversou tudo. Não tem nem mais nada o que falar, porque você já está em outro mundo. Deus já te... Quem está me entendendo isso aqui? E você precisa perceber isso. Você não está mais naquele lugar. Deus te tirou dali já. Você que ainda não percebeu. Então Jesus dá uma ordem para aquele homem. Não volta para o lugar da incredulidade, para o lugar da cegueira. Porque incredulidade é cegueira. Diga comigo, incredulidade é cegueira. Então ele faz com que você agora está enxergando. Você não pode voltar para o lugar da incredulidade. E Deus quer te tirar desses lugares. Deus quer ampliar a tua visão. Quem quer isso aqui? Agora cuidado com o susto. Porque o susto é grande às vezes. Já aconteceu comigo. Você percebeu que você está vivendo uma mentira. Deus, quando rasga, que abre os teus olhos, você toma um susto às vezes. Porque às vezes sua vida não está baseada em nada. Não tem sustentáculo nenhum. E aí você começa a entender porque Deus está te arrancando de alguns lugares. Porque algumas coisas estão desmoronando na sua vida. Porque o plano que Ele tem para você, aquilo ali não vai sustentar. Ele tem que construir bases novas. Quem está me entendendo aqui? Diga comigo, naquela cidade não dava mais para aquele homem viver. Não tinha mais, a estrutura não dava mais. E a gente tem que perceber isso. Mas às vezes a gente fica apegado às coisas. A gente fica apegado a lugares. A gente fica apegado a pessoas. Irmãos, eu aprendi a me apegar a Deus e a minha família. Tem que parar com essa agonia. É uma apegada e você deixa de viver aquilo que Deus tem para você. Não porque fulano, porque ciclano, porque isso, porque aquilo. Irmãos, em nome de Jesus. Às vezes Deus está te chamando para um ambiente, sabe, exaltado, chamando para um ambiente que você nunca viveu, e você sente que aquela pessoa, ela quer voltar para aquele outro ambiente, ela quer voltar para a cidade, ela quer voltar. Em nome de Jesus, se liberte disso, dessa mente às vezes de escassez. Deus está dizendo assim, não volta mais, vem para cá, mas aqui eu não estou acostumado. Vai se acostumar. Mas vai viver. Quem entende aqui? Você tem que perceber quando Deus está te tirando de ambientes e te levando para ambientes mais qualificados. Você tem que entender que aquele que está te elevando para esse ambiente, aleluia, um ambiente onde o operar dele vai ser maior, um ambiente onde as promessas dele serão cumpridas. É Ele quem vai te sustentar nesse ambiente, neste novo ambiente. É Ele quem vai te sustentar, não é você. Agora volte para você ver. Eu me lembro que Deus abriu uma porta de emprego para mim. Passei 11 anos na empresa. Aí de repente eu comecei a entrar na empresa, achar a empresa pequena, eu disse, meu Deus, que agonia é essa? Eu não estou mais gostando desse lugar. Não tinha um bom salário, não tinha nada de errado, mas a percepção. Aí eu tive um sonho. Aí Deus disse assim, eu vou te tirar daí, pode sair, vou te levar para outro lugar. E eu temia não, era teimoso. E aí eu não queria sair. Eu tive um sonho, não foi um sonho, foi um pesadelo, que eu ficava na empresa e tudo desmoronava. Eu acordei atribulado, disse, meu Deus, me perdoe e tal, porque eu entendi que Deus está dizendo assim, se você ficar, o preço vai ser alto. Eu quero te arrancar daí. Você vai para um outro lugar, uma empresa 10 vezes maior do que a que eu estava. E eu estava com medo. Às vezes você estava reticente, aquela coisa, os desafios. E Deus está dizendo assim, sou eu. Deus vai te esticar. Quem está me entendendo aqui? E Deus começa a fazer isso, abrindo a tua visão,
Você vai sentir incômodo, você vai ver as coisas vão começar a não se encaixar mais. Você não vai entender o que é que está acontecendo. Sabe por quê? Porque você está enxergando agora de uma forma mais plena. E Deus está dizendo assim: vem comigo, eu vou te guiar, eu vou te conduzir. É interessante que ele guia até o final, até a saída da cidade. Mas depois de que ele restaura, ele disse assim: agora você pode ir, agora volte, porque você já sabe o caminho. Volte para sua casa, volte para o lugar que é teu, que eu estabeleci para você. Eu quero orar pela tua vida nessa noite.